A luz de Deus e a doutrina. Não é a doutrina, mas sim a luz de Deus que transforma uma pessoa. As pessoas que consideram nossa igreja uma religião comum, muitas vezes se perguntam por que ela não possui princípios específicos. Não penso que eles sejam importantes. A doutrina é um conjunto de regras e preceitos, não pode salvar o homem. Desde os tempos antigos, quase todas as religiões tiveram algumas de suas doutrinas bem elaboradas e respeitadas. Conseguiram elas aperfeiçoar o mundo? Num romance que li recentemente, o autor faz um dos seus personagens dizer o seguinte: quando eu era jovem, assistia a aulas de estudos bíblicos e um dia discutimos sobre os milagres. Alguns acreditaram neles, enquanto que outros não. A discussão transformou-se em inflamado debate. Já que eu próprio não acreditava em milagres, ao voltar para casa procurei arrancar as páginas da Bíblia que a eles se referiam. Quando voltei a ler, já sem essas passagens, constatei que a Bíblia era apenas um livro de moral. Isso é bastante interessante, e é verdade. Se a religião consistisse apenas em doutrina, não ofereceria mais do que padrões morais. Eles não bastam. Fundamentando os princípios da moral, a religião deveria nos tornar conscientes do grandioso poder místico e operador de milagres em ação no universo, que não pode ser explicado pela lógica. A eficácia da religião está no uso real deste poder místico. Quanto maiores milagres uma religião evidenciar, tanto mais autêntica poderá ser considerada. Vou explicar. Os mandamentos são como leis decretadas para evitar os crimes. As leis são feitas para manter a ordem estabelecida pela sociedade e impor penalidades nos casos de violação. Muitas religiões são alicerçadas em mandamentos. O mais antigo dos conhecidos são os 10 mandamentos dados a Moisés, os quais, durante a Era das Trevas, foram fundamentais. No entanto, você deve fazer isso, ou você não pode fazer aquilo. Implicam penalidades espirituais e não físicas. As ameaças e os castigos não impedem com eficácia a prática de más ações. Um alcoólatra provavelmente não deixará de beber apenas porque lhe dizem que o álcool faz mal. O meio muito melhor é dissolver as máculas do seu corpo espiritual, elevando-o a um nível em que sua divina natureza possa ser despertada, o que o levará a sentir uma natural repugnância pelo álcool ou pela maldade, conforme o caso. É a tendência para fazer o mal ou agir desonestamente que deve ser eliminada, pois a pessoa inclinada à prática de ações corruptas tem preferência por elas. Por exemplo, a essa pessoa parece muitas vezes que ganhar dinheiro por meios desleais é mais fascinante do que adquiri-lo honestamente. Em tais casos, a natureza divina ou primária encontra-se no estado enfraquecido, enquanto a natureza animal ou secundária está fortalecida, o que significa que a alma está no nível baixo. Quando a alma está em plano mais elevado, a pessoa é incapaz de tais ações. Enquanto as pessoas estiverem neste baixo nível de consciência, é perigoso ficar sem regulamentos legais e instituições penais. A despeito da forte ação coercitiva de nossas leis reguladoras, existirão muitas pessoas inclinadas a transgredi-las. Entre elas podem ser incluídos homens que ocupam altas funções e que têm responsabilidade social, homens que são vistos como grandes personagens,
Posição social e cargos políticos não indicam necessariamente desenvolvimento espiritual. Além do mais, abster-se de cometer crimes ou de ter uma conduta imprópria apenas pela ameaça das penalidades ou da crítica não é o bastante. Somente quando o homem atinge um nível em que não sente mais o desejo de fazer o mal, em que não são as leis e regulamentos que o impedem, quando realmente encontra a alegria de fazer o bem, é que ele desperta para sua verdadeira natureza. Uma pessoa pode não atingir subitamente os níveis mais altos, mas pode fazê-lo degrau por degrau. Enquanto os dogmas são necessários de certo modo, o supremo objetivo é muito mais elevado do que isso. A Igreja Messiânica Mundial empenha-se em elevar o indivíduo ao mais iluminado estado de consciência. A invisível luz de Deus, canalizada através do Diorei, alcança as profundezas do espírito e o ilumina, mesmo quando o Diorei é recebido com atitude cética. O Diorei desperta a natureza divina do homem, colocando-o em contato com sua alma. Por esse motivo, nossa religião não é uma religião comum. Do ponto de vista material, esta compreensão pode ser difícil. Quando se experimenta o efeito do Diorei, intui-se a luz de Deus. Mesmo aqueles que dão excessiva importância ao intelecto serão despertados para o poder do espírito sobre a matéria e se curvarão reverentemente.